Vamos então ver o sistema de numeração que nós utilizamos. Como é que podemos formar os números? Pensa um pouco. Como é que tu formas os números? Formas os números com determinados símbolos, não é? Pois bem, podemos formar números utilizando os símbolos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isto é, estes símbolos chamam-se algarismos. São 10. Os 9 mais o 0. Portanto, são 10 algarismos. E quantos números com apenas um algarismo podemos formar com os 10 algarismos? Com apenas um. Quantos números é que nós podemos formar? Podemos formar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isto é, com apenas um algarismo, nós podemos formar os mesmos 10 números que são iguais aos respectivos algarismos. A partir do décimo número, portanto, do número 10, é que já passamos a utilizar dois algarismos, não é? Para escreveres o 10, como é que escreves? Escreves o algarismo. Para escreveres o número 10, como é que escreves? Escreves o algarismo 1 e depois o algarismo 0. Portanto, passamos a utilizar dois algarismos. Mas do 0 ao 9, que são números, no número 0 ao número 9, coincidem com os respectivos algarismos que nós temos na utilização no sistema decimal. Certo? Percebeste? O que queremos dizer com a afirmação o 0 não tem valor? Vamos pensar que queremos contar os carros num parque de estacionamento. 0 não tem nenhum carro. 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, 5, 6, 7, 8 e 9 carros. Não é? O 0 não tem valor, mas é importante. Ocupa a posição. O nosso sistema decimal é posicional, isto é, depende da posição do número, não é? Como vamos ver. Portanto, o 0 é o algarismo que representa aquilo que não tem valor. Portanto, nós ali não temos nenhum carro, não estamos a contar, é 0. Passamos a contar, é 1 carro. 2 carros, 2. 3 carros, 3. Por aí fora até 9. E continuava-se. Se continuássemos a contagem, era prosseguido depois com números. Apenas aqui temos números com apenas um algarismo. A partir daqui, do 9, passamos ao 10, é o primeiro número de dois algarismos. Ao menor número de dois algarismos. Certo? Vamos contar em grupos de 10. Estamos a contar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega a 10, o que é que significa? Passamos a ter uma dezena. Portanto, um grupo de 10 unidades, né? Inicialmente, nós estávamos a utilizar só a ordem das unidades. Do 0 ao 9, só precisamos de uma ordem. Só temos um algarismo. Quando passamos a dois algarismos, temos que passar a duas ordens, né? E então, neste caso, 10 unidades, um grupo de 10 unidades é igual a uma dezena, certo? Portanto, é importante realçar, chamar a atenção de que em cada ordem só cabe um algarismo, não pode caber dois algarismos. Porquê é que nós quando passamos do 9 para o 10, passamos de uma ordem para duas? Porque exatamente quando chegamos ao 9, o número que chega aqui teria que ser 10, e nós não podemos ter o número 10 numa ordem, portanto tem que se desdobrar para a ordem seguinte. Por isso é que passamos o agrupamento. Quando chega às 9, nós formamos um grupo de 10, certo? É importante perceber isto. Por isso é que o sistema decimal o sistema é chamado decimal porque nós formamos grupos de 10. Cada vez que formamos um grupo de 10, forma-se um grupo imediatamente superior. Portanto, 10 unidades é igual a um grupo de uma dezena. Portanto, 10 dezenas é igual ao grupo de uma centena. E por aí fora. Vamos contar em grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cá está. Enquanto nós temos números com dois algarismos, precisamos apenas de duas unidades, de duas ordens, a ordem das unidades e a ordem das dezenas. Quando passamos a números com 3 algarismos, que é o 100, que é o primeiro,
é o menor número de 3 algarismos, precisamos da ordem das centenas, não é? E então temos que, portanto, 10 grupos de 10, que nós vimos que contamos 10 em 10, é igual a uma centena, certo? O sistema de numeração que usamos chama-se decimal porque contamos em grupos de 10. Vamos pensar em termos de cubinhos, que é um sistema visual e até que se utiliza para aprender a contar. Portanto, um cubinho pequeno, se juntarmos uma tira, portanto, se juntarmos 10 cubinhos, formamos uma tira, não é? Que é uma dezena. Portanto, o cubinho representa uma unidade. Os 10 cubinhos, que é uma tira, representa uma dezena. Se contarmos 10 vezes uma tira, o que é que nós obtemos? Segunda tira, terceira tira, quarta tira, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. 10 tiras é uma placa, é uma centena. Portanto, o cubinho representa a unidade, 10 cubinhos juntos representam uma dezena, 100 cubinhos, 10 tiras dessas juntas são 100 cubinhos representam uma centena. Por isso é que contamos de 10 em 10. Portanto, quando nós começamos a contar, quando chegamos ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando chegamos ao 9, passamos à dezena, não é? E depois de 10 vezes a dezena, passamos à centena. Vamos mudando de ordem, não é? Aqui precisamos apenas da ordem das unidades, aqui precisamos já da ordem das unidades e das dezenas, e aqui precisamos das 3 ordens iniciais, unidades, dezenas e centenas, não é? 10 unidades, uma ordem, forma uma unidade de ordem superior. Este é o sistema de contagem que nós temos, não é? A ordem das dezenas é a ordem imediatamente superior à ordem das unidades. É ou não é? Temos a ordem das unidades, que é a ordem mais pequena. A ordem imediatamente superior qual é? A das dezenas. Portanto, e a ordem das centenas? É a ordem imediatamente superior à ordem das dezenas. A ordem imediatamente superior às unidades é a das dezenas. A ordem imediatamente superior às dezenas é a das centenas. 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. Vamos pensar em termos de cubinhos. Estamos a contar 7 cubinhos, 8 cubinhos, já começamos no primeiro. Quando chegamos ao décimo, eles juntam-se e formam uma tira, não é? Portanto, com 10 cubinhos formamos uma tira, que é a dezena. Quando chegamos ao 10, os 10 cubinhos transformam-se numa tira. E passamos a utilizar duas ordens, a ordem das unidades e a ordem das dezenas. Do mesmo modo, se tivermos 10 tiras, estamos a contar 10 em 10, cá está, começamos, cada tira é 10, vamos em 80, 90, quando chegar a 100, o que é que acontece? Este conjunto de 10 tiras vai se transformar numa placa, que é exatamente uma centena. Não é? Quando chegamos a 10 tiras, transforma-se numa placa. Entendeste? Visualmente vê-se bem. A representação do cubo, da tira e da placa na folha de papel. Ora bem, para nós representarmos este sistema de contagem em termos de papel e de lápis, não podemos fazer em 3 dimensões, temos que fazer em placa. Então, aqui o cubinho passa a aparecer como um quadrado, a tira passa a aparecer aqui, em vez de aparecer 10 cubos juntos, aparecem 10 quadrados, 10 quadrados juntinhos, e aqui, em vez de aparecer um cubo grande, este é o cubinho, este é um cubo grande, uma placa grande, aliás, aparece um quadrado, não é? De 10 vezes de lado igual à tira. Então, temos 10 e temos 10. 10 por 10 dá 10 vezes 10 dá 100, por isso é que isto vale 100. Vamos fazer um exemplo, representar com cubos o número 18. Vamos representar o número 18. Como é que nós representamos? O número 18 tem 8 unidades. Vamos começar a contar. Vamos contar. Quando chegar às 10, o que é que acontece? Temos o grupo de 10. Contamos 1 até 10. O que é que acontece ao grupo de 10? Quando nós contamos 10 cubinhos, este cubinho vai se transformar numa tira, certo? Transforma-se numa tira. E
continuamos a contar para chegar ao número 18. Quanto é que precisamos de contar? Precisamos de contar mais 8. Portanto, o número 18 é igual a uma tira, que vale uma dezena, mais 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Vamos ver outro exemplo. Representar com cubos o número 24. Vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegarmos ao 10, o que é que vai acontecer? Este conjunto de 10 cubinhos vai se transformar numa tira, na primeira dezena. E continuamos a contar. 13, 14, 15. Quando chegar a 20, o que é que vai acontecer? Mais 10 aqui. Ele vai se transformar numa segunda tira. E vamos continuar a contar para chegar a 24. Só faltam 4. Portanto, o número 24 é igual a 2 tiras, que é 2 dezenas, mais 4 cubinhos, que são 4 unidades. Vamos ver mais um exemplo. Representar o número 87. Em vez de estarmos a contar, como nós fizemos, desde o início, 1 até 10, e depois agrupar, e depois mais 10 e agrupar, e mais 10 e agrupar, tantas vezes quantas as dezenas que o número tenha, isso começa a ser muito demorado se for números grandes. O que é que nós fazemos? Fazemos ao contrário. Dizemos assim, o número 87, o que é que o número 87 tem? Tem 8 dezenas e 7 unidades. Quantas dezenas é que tem o número 87? Tem 8. É o número 8, está ali, na casa das unidades, casa das dezenas, tem 8 dezenas. E quantas unidades é que tem? Qual é o número que está na casa das unidades? É o 7, tem 7 unidades. Então nós sabemos que 80, 8 dezenas, que é 80, mais 7 dá 87. Isto é, o que é que nós vamos ter? Vamos ter 8 tiras, que faz 8 dezenas. Cá estão as 8 tiras. E vamos ter 7 unidades. 3, 4, 5, 6, 7. Então o número 87 pode ser representado logo por 8 tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 7 unidades. 87. Vamos ver um número ainda maior. 129. Então o 129, o que é que nós temos? Temos 3 ordens. Temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Então, quantas centenas é que o número tem? Tem uma centena. Isto é, vai ter uma placa. Não é? Nós vimos que a placa representa a centena, que é 100. Quantas dezenas é que o número tem? Qual é o número que está na ordem das dezenas? O número 2. Significa que vai haver quantas tiras? 2 tiras, que é 20, não é? E quantas unidades? Temos 9 unidades, que é o número que está na ordem das unidades, é o 9. Não é? Então o número, em termos de soma de parcelas, vai ser uma parcela de 100, que é igual à placa, que é uma centena, é igual a segunda parcela, que é 20, que é 2 dezenas, que corresponde a 2 tiras, e a terceira parcela é 9, que são 9 cubinhos. Portanto, 0 mais 0 dá 9, 0 mais 2 dá 2, baixa 1, 129. Portanto, a representação é uma placa, 2 tiras e 9 cubinhos. Certo? Portanto, uma placa, 100, cá está o 100, 2 tiras, que é 10 mais 10, 20, e 9 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos.